Boa noite, telespectadores. O seu programa semanal favorito acabou de começar. Como de costume, vamos trazer um grupo de pessoas com uma pequena causa que tem o intuito de fazê-la crescer, por assim dizer. Mas como o nosso programa de hoje deu a sorte de cair no dia 19 de abril, os convidados de hoje vão contar sobre a história indígena no Brasil e a questão indígena não só no Brasil, como na América também. Elas fizeram um documentário incrível e ele vai ser transmitido aqui de maneira totalmente gratuita. Então você que está aí de casa pode assistir, ok? Segura um pouco a emoção que já vai passar. Sem mais delongas com vocês, as responsáveis pelo trabalho maravilhoso. Eu imagino que sim, né? Porque com o sucesso do documentário que vocês fez, né? Ele teve muita repercussão. Eu imagino que vocês estejam muito felizes. Vocês imaginavam que ele ia ter sucesso que está tendo? Pra falar a verdade, Davi, a gente não imaginava, não. A gente queria que tivesse um bom desempenho, porque a gente acha importante que o Brasil saiba a história do povo que esteve aqui antes da chegada da expansão marítima europeia, mas a gente não imaginava que teria um desempenho tão bom assim. Sim, verdade. O nosso documentário está em todo lugar. E é incrível ver o impacto que está tendo na sociedade. As doações para instituições que visam proteger os povos originários americanos estão crescendo, tomando cada vez mais força. Além disso, o pessoal que está assistindo nosso documentário está postando muito na internet, o que está dando muita visibilidade pra gente. E isso ajuda cada vez mais a causa, né? Eu não tenho palavras para descrever nossa felicidade, né, meninas? Com certeza. Com a repercussão que o nosso documentário tomou, agora pessoas de todo o país e até mesmo do continente puderam conhecer a história dos povos nativos da América e conhecer as lutas que eles sofrem e sofreram até hoje. Gente, agora só uma coisa que eu queria ressaltar, nem todas as integrantes do grupo puderam estar aqui presentes, infelizmente, por mais que eu quisesse muito. Porque vocês sabem que essa vida é corrida, elas estão sempre trabalhando, sempre pesquisando, e uma, infelizmente, está em viagem, trabalhando também num projeto incrível, mas ela vai participar de maneira remota, respondendo algumas perguntas no final do programa, e também dando uma palavrinha pra gente aqui agora. Boa noite, gente. Eu queria muito estar aí no estúdio, queria muito mesmo, mas por outras causas maiores, novos projetos, eu não vou estar podendo. Mas enfim, para poder contextualizar um pouquinho sobre o nosso documentário, a gente também usou como base a pensadora Djamila Ribeiro, que ela nos fala, ela tem uma filosofia que quando a gente se incomoda por uma causa, a gente tira essa causa da invisibilidade para dar um reconhecimento a essa causa. E nosso documentário teve o trabalho de abrir os olhos da nossa sociedade por conta das causas indígenas que são constantemente invisibilizadas e também são marginalizadas. E nosso documentário teve um papel importantíssimo e eu me sinto muito feliz por estar tendo todo esse reconhecimento agora. Então eu não tenho palavras para reconhecer esse sentimento ou para reconhecer essa gratidão. E muito obrigada às pessoas que estão vendo, assistindo e compartilhando esse documentário. Cara, isso é realmente incrível. E o melhor de tudo é que vocês não priorizaram o dinheiro, né? Vocês não quiseram lucrar em cima das dores desse povo. Isso mesmo, todo o lucro que a gente arrecadou com nossa obra foi doado para o ABIP, que é um movimento criado pelos próprios indígenas para fortalecer a luta política e cultural. Em nenhum momento a gente pensou em ganhar dinheiro por cima dessa pauta tão importante, e sim dar mais visibilidade a eles e a sua luta ser apoiada pelo mundo inteiro. E eu fico feliz em dizer que a gente conseguiu fazer isso acontecer. Cara, a atitude de vocês é simplesmente muito bonita, meus parabéns, de verdade. E antes de a gente passar o documentário pro pessoal de casa assistir, vocês poderiam dar uma palavrinha do que ele vai abordar, um resuminho? Claro, a gente começa explicando sobre as navegações marítimas europeias, que ela começou ao descobrimento de novos continentes, incluindo a América. Depois disso, falamos também sobre a invasão do Brasil, sobre como os tupis-guaranis receberam os portugueses e como os portugueses tentaram apagar a cultura dos tupis. E tudo relacionado ao descobrimento do Brasil. Depois que a gente fala sobre a invasão do resto da América, nós falamos sobre a diferença
dos Incas, Maias e Astecas, que muitas pessoas acham que são os mesmos povos, mas são povos diferentes, e como esses povos reagiram à invasão da Espanha no seu território, e sobre a divisão de terras entre Espanha e Portugal, e também nós falamos sobre a questão indígena atual no Brasil e na América e como está a sua situação. O documentário, né, ele tá extremamente informativo. A gente teve bastante cuidado, se policiou bastante para pesquisar a cultura desse povo. E foi, tipo assim, algo incrível de produzir, vale muito a pena, tá maravilhoso. Com certeza, foi interessante de gravar e de pesquisar também. Quanto mais a gente pesquisava, mais eu me sentia encantada com a história do nosso povo. E eu espero que todo mundo consiga ter a devida atenção também. Rapaz, vocês falando desse jeito assim, tá me dando muita vontade de assistir. Então, sem mais enrolação, bora pro documentário. Você já ouviu aquela típica frase de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Hoje nós sabemos que foi uma mentira. Ele e seu povo invadiram o Brasil. Agora, você já ouviu falar que essa invasão foi um tecido proposital? Sim, as escolas nos ensinam que os europeus chegaram ao continente americano por acidente. Mas será mesmo que foi acidente? Os marinheiros da época observavam aves migrando para o norte, correntes marítimas, ventos constantes, troncos à deriva e diversos outros sinais que diziam haver terra mar afora. Mas só era isso. Sinais da natureza, coincidência até o século XIV. Os europeus compravam drogas medicinais, açúcar, ouro e especiaria dos países orientais. E cabia aos árabes transportarem mercadorias pelas rotas terrestres ou marítimas pelo mar Mediterrâneo, que era monopolizado por Veneza e ficando cada vez mais inviável para os europeus. Diante disso, a monarquia e a burguesia se uniram para financiar a construção de navegações e o aprimoramento da cartografia, com o intuito de explorar o mar e encontrar novas terras para colonizar. Portugal foi o pioneiro nesse movimento, conhecido como expansão marítima, chegando no norte da África e nas Índias e por volta de 1500 no Brasil, enquanto a Espanha chegava no continente americano também por volta de 1500. Agora você deve estar se perguntando, mas o Brasil não faz parte da América? Os colonizadores espanhóis chegaram aqui no meio das navegações? Porque nós não falamos espanhol. E isso tem uma ciência. Porque as terras sul-americanas foram divididas. Exatamente, divididas. Os portugueses haviam se aventurado pelo litoral da África, visando encontrar novas rotas marítimas para chegar nas Índias. Enquanto isso, a Espanha estava montando uma rota para chegar na América Central. Os portugueses, com inveja disso, fizeram com que a Espanha desse suas terras recém-descobertas. Diante disso, o Papa Alexandre VI, para apaziguar o conflito, pediu para que fosse dividido da seguinte forma: até 100 léguas de Cabo Verde seria de Portugal, e todo o resto da Espanha. Mas o rei de Portugal da época não gostou nem um pouco disso, e pediu para que fossem até 370 léguas. Nos dias de hoje, acredita-se que, por ser um pedido muito específico do monarca, eles já sabiam da essência de terras mais ao sul. Mas o pedido de Portugal foi aceito, e o tratado foi reformulado, dando origem ao Tratado de Tordesilhas. E foi assim que a colonização do continente americano começou. Você já ouviu falar nas grandes navegações? E se sim, o que se passa na sua cabeça quando você escuta esse termo? Eu já ouvi falar sim, e passa explorações, descobrimento de continente, essas coisas. Obrigada. Como você acha que era viver nos navios naquela época, sem tecnologia, sem higiene, sem nada? Eu imagino que tenha sido algo bem insalubre, porque, eu já ouvi falar de várias doenças, eu não lembro o nome em português, mas era uma que era por deficiência de vitamina C, se eu não me engano, e várias coisas nojentas no geral.
É só isso. Não sei muito sobre, não. Eu não sei muito sobre. Tá certo. Obrigado. Como você imagina que os alimentos eram armazenados nos navios naquela época? Eu acredito que, pelo que eu já estudei, que as carnes eram armazenadas, dependendo da carne, era armazenada no sal, os alimentos em grãos, ou no sol também as carnes, no sal ou no sol. Os alimentos em grãos eram armazenados em lugares sem umidade, seco no caso, e em lugares ventilados. E algumas vezes os animais eram transportados em gaiola para poder ter guarnição por mais tempo. Obrigada. Por que você acha que tantas doenças se espalharam nas viagens? Rapaz, tem vários fatores. Alguns dos fatores seria o ambiente, que era um ambiente muito restrito, era fechado, não contribuía para a saúde de quem estava lá. Além do fato de que os transportados, os escravos no caso, eles não tinham nenhum contato anterior com essas doenças, não tinham anticorpos preparados para isso. Então acaba que eles acabavam pegando essas doenças e não conseguiam combatê-las e ficavam muito prejudicados. O que você acha que aconteceu quando os europeus chegaram em terras habitadas por outros povos? Fora o plano de catequização, fora os outros planos que ele tinha, inclusive apoiado por governos da época, eles interagiam com os povos, mas era sempre uma relação de tipo, tá, o que a gente tem para se oferecer aqui, para vocês nos oferecerem muito mais. Por exemplo, quando eles chegaram aqui nas Américas, tinha muito ouro, muita riqueza, muita terra, você viu para o Brasil, as onças e tudo mais, só que eles ofereceram com moeda de troca algo mais simples, como espelhos. Então, eles fizeram essa relação de troca, fora as outras relações de catequização, exploração, trabalho não remunerado, melhor, trabalho escravo e outras mais, né? Você já imaginou que essas viagens levavam doenças para novos lugares? E se sim, por quê? Bom, eu já imaginei já sobre isso, porque como são de outro continente, de outra cultura, né? Eles uma vivência diferente e quando encontram outros povos, certamente vai trazer doenças que eles não tinham adquirido. Então, sim. Na sua opinião, as grandes navegações trouxeram mais prejuízos ou benefícios para o mundo? Cara, tudo depende do ponto de vista. Do ponto de vista, assim, histórico, a gente percebe que nas grandes navegações, esses povos que vieram, fizeram catástrofes. Só que se a gente pensar pelo outro lado também, a gente teve um avanço tecnológico e também cultural, de certa forma. Então, tipo, depende do ponto de vista. É isso. Se você vivesse naquela época, você teria coragem de embarcar nessas viagens? Se sim, por quê? Não, porque essas viagens eram feitas com navios que traziam muita doença para as pessoas e era muito insalubre a vinda e ida dessas pessoas e era num período muito grande. Você já se perguntou como os marinheiros viviam em alto mar? Os navios das grandes navegações eram ambientes extremamente insalubres e perigosos para a saúde. Durante as longas viagens, centenas de marinheiros viviam confinados em espaços apertados, com pouca ventilação e nenhuma higiene adequada. As embarcações eram infestadas por ratos, baratas e pulgas e o acúmulo de lixo e restos de comidas que atraíam ainda mais praga. A água potável se deteriorava rapidamente e a alimentação composta quase por sempre carne salgada, biscoito duro e vinho que não forneciam os nutrientes necessários. Por isso, doenças como escorbuto, disenteria, tifo e febres tropicais eram muito comuns e se espalhavam com muita rapidez entre a tripulação, matando muitos antes mesmo de chegarem ao destino. Quando esses navegadores alcançavam novas terras, levavam consigo vírus e bactérias para os quais os povos indígenas não possuíam
qualquer imunidade, como doenças como a gripe, sarampo, varíola e tuberculoses que se espalhavam de forma devastadora entre as populações nativas da América, da África e da Ásia, causando um impacto demográfico e cultural profundo. Milhões de pessoas morreram, muitas vezes sem que os europeus compreendessem a origem das epidemias, já que naquela época o conhecimento sobre micro-organismo e contágio ainda não existia. Assim, as grandes navegações não representaram apenas as expansões do comércio, da fé cristã e do domínio europeu, mas também o início de um processo trágico de disseminação de doenças que transformou completamente a história e o destino de diversos povos ao redor do mundo. Humanos. Humanos diferentes daqueles que eles costumavam ver em seu país, ou até mesmo em lugares. Aqueles não possuíam vetos, com culturas espalhadas pelo corpo, seguravam arcos, flechas e luz, e falavam uma língua que Cabral e seus tripulantes não entendiam, o tupi. O primeiro povo indígena no Brasil recebeu seus visitantes de povos abelhas, ficaram impressionados com seus recentes chegados, e o mesmo podia se ter para seus anfitriões. Ambos os lados ficaram maravilhados com o que viram. Os tupis, de um jeito inocente, tentando ajudar a tripulação de Cabral no que conseguia. Já os portugueses, de forma maliciosa, não só pela ausência de veste naqueles, mas também pelo interesse no território. Os portugueses ficaram realmente impressionados com as belezas que viram no sul da Bahia e decidiram registrar tudo em uma carta, que posteriormente ficou conhecida como a Carta de Caravaggio de Camus, que dizia o seguinte: Sexta-feira, 24 de abril. Na praia andavam muitos com seus arcos e setas e não lhes aproveitaram. Trouxe-os logo, já de noite, ao capitão, onde foram recebidos com muito prazer e festa. A afeição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, nem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços de baixo furados e metido por eles um osso branco de comprimento de uma mão travessa e de grossura de um fuso de algodão e agudo na ponta como um furador. Domingo, 26 de abril. Ao domingo de Páscoa pela manhã, determinou o capitão de ouvir missa e pregação naquele ilhéu. E mandou a todos os capitães que se corregessem nos batéis e fossem com ele, e assim foi feito. Mandou naquele ilhéu armar um esperável e dentro nele a levantar altar, muito bem corrigido, e ali com todos nós outros fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique em voz entoada, e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que ali todos eram, a qual missa, segundo o meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Os portugueses foram muito bem recebidos pelos indígenas da região, o que fez que eles ficassem lá por mais alguns dias para conhecer os costumes dos autóctones da região. Com isso, eles perceberam que eles tinham culturas muito diferentes, principalmente no quesito religião, já que os portugueses eram católicos e acreditavam em Jesus Cristo, enquanto os indígenas eram politeístas e acreditavam em diversos deuses, mitos e lendas, baseados nos fenômenos da natureza. Diante disso, os portugueses decidiram catequizar os indígenas. Afinal, diferente dos negros da África, que eram agressivos e hostis e já possuíam conhecimento militar para suportar as invasões, os indígenas foram gentis com eles, mostrando sua cultura, dividiram sua comida, abriram as portas e ofereceram tudo do bom e do melhor para os seus convidados. Pelo contrário, agora as Américas não foram invadidas por Portugal, e sim pela Espanha. Elas invadiram primeiramente pelas ilhas do Caribe, o atual Bahamas, e também rodearam a costa da América do Sul, sendo a atual Venezuela. Ao chegarem em terra firme, começaram a explorar a região, o que acarretou no encontro com os povos nativos, como os maias e os astecas na região do atual México e os incas na região do atual Peru. Esses povos possuíam grandes centros urbanos, agricultura desenvolvida e governos estruturados. E também possuíam um grande conhecimento sobre arquitetura, matemática e astrologia. No início, os nativos
principalmente os astecas, ofereceram alimento, ouro, moradia, tratando-os muito bem os espanhóis, pois a chegada dos espanhóis coincidiu com o final de um ciclo que faria com que os espanhóis fossem os deuses deles. Então os astecas pensaram que os espanhóis eram os deuses que estavam prometidos para vir. No entanto, os espanhóis perceberam as riquezas daquela terra e o poder daquelas civilizações, logo despertando a sua ambição. Assim, os portugueses começaram a explorar, a dominar, para que seja imposta a sua religião, sua cultura e domínio militar. Os astecas foram derrotados por Hernán Cortés e os incas foram derrotados por Francisco Pizarro. Os espanhóis achavam que os povos pré-colombianos eram seres a serem salvos e impuseram o cristianismo em sua cultura e também destruíram tradições e templos antigos, transformando-os em igrejas e símbolos católicos. O ouro e a prata das civilizações foram saqueados e as terras foram tomadas. O que antes eram impérios prósperos se transformou em colônias controladas pela Espanha. Assim, um encontro que poderia ter sido uma troca de aprendizado se transformou em uma tragédia marcada por sangue, exploração e pela quase destruição de culturas milenares. O mais incrível disso tudo é que os europeus destruíram muitas coisas dessas civilizações, mas muitas coisas foram preservadas e utilizamos até hoje, como por exemplo, você já ouviu falar na fitoterapia? Ela consiste em uma prática terapêutica que usa plantas e seus derivados para tratar, curar e prevenir doenças com base científica e popular. A prática pode envolver o uso de plantas em sua forma natural, como chás ou em medicamentos industrializados ou manipulados, sendo um tratamento complementar que busca maior segurança e menos efeitos colaterais em comparação com alguns medicamentos sintéticos. E o avanço dessa área da saúde só foi possível por conta do conhecimento de milhares de anos que os indígenas brasileiros possuíam. Os nativos dominavam a cura por meio da natureza, e os portugueses viram aquilo como feitiçaria. Eles tentaram impor a medicina europeia sobre isso, na tentativa de acabar com essas práticas. Mas o conhecimento indígena resistiu por gerações, sendo a base da fitoterapia e inspirando remédios modernos, mostrando que a medicina tradicional indígena continua viva e ainda possui um papel importantíssimo na nossa sociedade. Agora, e o nosso calendário? Sabia que ele foi criado por povos indígenas? Mais especificamente, os maias. O calendário maia foi criado há mais de 2.000 anos e é uma das maiores provas da inteligência e da observação astronômica desse povo. Ele nasceu da necessidade dos maias de organizar o tempo para a agricultura, as festas religiosas e os ciclos da natureza. Observando o Sol e a Lua, os planetas e as estrelas, eles perceberam padrões que se repetiam e, com base nisso, criaram um sistema extremamente preciso, até mais exato que o calendário europeu da época. No início, os maias usavam 2 calendários principais, o Tzolk'in, com 260 dias, ligado à espiritualidade e aos rituais sagrados, e o Raab, com 365 dias, baseado no ciclo solar e usado para a vida cotidiana e agrícola. Esses 2 calendários se combinavam num ciclo maior, chamado roda calendárica, que se repetia a cada 52 anos. Além disso, eles tinham um calendário de contagem longa, usado para marcar datas históricas e prever grandes ciclos do mundo. Esse foi o que gerou a famosa ideia do fim do mundo em 2012. Mas será que esses povos também têm conhecimento sobre arquitetura? A resposta é sim. Muitos deles inventaram técnicas de engenharia que são utilizadas até hoje. Mas vamos destacar as dos astecas, responsáveis por construir uma cidade em cima de um lago. A engenharia asteca era impressionante e muito avançada para a época. O exemplo mais famoso é o Tenochtitlan, a capital construída sobre um lago no atual México.
Para conseguir isso, eles criaram ilhas artificiais chamadas chinampas, que serviam para agricultura e moradia, garantindo alimento para milhares de pessoas. Eles também construíram diques e aquedutos para controlar a água doce e evitar inundações, além de pontes e canais que conectavam a cidade às margens do rio. Esses sistemas permitiam transporte de pessoas e mercadorias, drenagem da água e irrigação das plantações. Mesmo com a destruição feita pelos espanhóis, muitas técnicas foram estudadas e inspiram até hoje soluções de urbanismo e manejo da água em regiões alagadiças. Com isso, eles controlavam enchentes e garantiam água potável. E seus métodos até hoje são utilizados na engenharia hidráulica moderna, em diques, represas e canais urbanos. Outra coisa interessante sobre os astecas é que eles inventaram o chocolate. Uma coisa interessante para falar sobre os incas são as suas técnicas agrícolas. Suas cidades se encontravam em topos de montanhas, onde o ar é rarefeito. E a agricultura é algo difícil para realizar em tais altitudes. Os incas eram bastante religiosos e acreditavam que quanto mais alto estivessem, mais próximos dos deuses estariam. Então, fazer uma cidade em planícies não era uma opção. Logo, eles desenvolveram técnicas que permitiam plantar nas montanhas. O principal método era os terraços agrícolas construídos em encostas íngremes para evitar erosão e aproveitar melhor a água da chuva. Esses terraços permitiam plantar diferentes culturas em níveis variados, criando microclimas ideais para cada tipo de alimento, como batata, milho, quinoa. Eles também criaram sistemas de irrigação e canais para levar água das montanhas para as plantações, aproveitando cada gota de água. Além disso, usavam armazenamento estratégico de alimentos em armazéns chamados quilcas, garantindo reservas para períodos de escassez ou mais colheitas. Outra técnica era a rotação de cultura e plantio diversificado, que mantinha o solo fértil e prevenia pragas. Essas práticas mostram um conhecimento profundo do ambiente e da sustentabilidade muito avançada para a época. Apesar de todas as contribuições importantíssimas para os dias de hoje, os povos indígenas, infelizmente, tanto da América, tanto do mundo todo, estão sofrendo um seríssimo problema, que seriam as invasões de terras, que é a perda de território, de reconhecimento cultural e proteção legal. Tudo o que foi dito nesse documentário foi para contextualizar o que esses povos já passaram e para que haja um maior entendimento do que eles vêm passando ultimamente. Essa questão, ela é muito mais complexa do que parece e ela acontece há centenas de anos. Desde 1500, com a chegada dos portugueses, os povos indígenas sofreram grandes impactos. Doenças como varíola e sarampo dizimaram milhares, enquanto a colonização destruiu aldeias, costumes e religiões. Muitos foram escravizados, enquanto outros tentaram resistir por meio de guerras. Também tiveram fugas para regiões isoladas, que tinham a preservação de tradições culturais. Durante os séculos seguintes, os indígenas continuaram a ser marginalizados. Suas terras foram ocupadas pela mineração, agronegócio e expansão cultural, e sua cultura constantemente desvalorizadas. Somente na Constituição de 1988, os povos indígenas tiveram seus direitos oficialmente reconhecidos. A permanência de suas terras, o respeito às suas línguas, à sua cultura e à forma de organização social. Ao mesmo tempo, os indígenas têm se organizado politicamente, lutando por demarcação de terras, preservação ambiental, educação e valorização cultural. Hoje, eles desempenham um papel fundamental na proteção de biodiversidade, conhecimento medicinal e cultural, mostrando que continuam unidos, resistindo apesar dos séculos da opressão. Mas até quando? Apesar de todas as resistências e das contribuições fundamentais que os povos indígenas ofereceram à sociedade, eles continuam à mercê de interesses econômicos poderosos e da negligência do Estado. A cada dia, suas terras são invadidas, desmatadas e saqueadas.
muitas vezes com violência, ameaçando não apenas suas vidas, mas também as suas culturas milenares, seus saberes próprios e biodiversidade que protegem. Essa luta é histórica, mas também extremamente atual. Os indígenas não pedem privilégios, pedem apenas o direito de existir e de preservar o que é seu por direito, de manter suas tradições e transmitir às futuras gerações um modo de vida que carrega séculos de conhecimento sobre o mundo e sobre a natureza. Ao mostrar essas notícias sobre invasões e conflitos, fica evidente que a questão indígena não é apenas um capítulo do passado, mas um desafio urgente do presente, que exige atenção, justiça e respeito. A sobrevivência desses povos é, na verdade, uma questão de humanidade, não só para eles, mas também sim para todos nós. Meninas, meus parabéns de verdade mesmo. Que documentário impecável. O trabalho de vocês vai ser de extrema importância para a resistência indígena. Mas vem cá, eu fiquei com algumas dúvidas durante o documentário e eu tenho umas perguntas aqui para fazer para Bia, né? Que ela tá de remoto, então fica mais fácil para ela responder. Como existem muitos povos indígenas aqui no Brasil, dividiram eles em duas grandes classes, né? Que são os tupis e os tupuyas. Me corrija se eu estiver falando errado. Você pode explicar mais ou menos a diferença entre os dois? Bom, ótima pergunta, apresentador. E que vamos começar já corrigindo algumas coisas. São os tupi e os tapuia. Os tapuia, eles nada mais nada menos que eram indígenas que não falavam a mesma língua e que os tupis. Porque os tupis, eles eram um clã geral e existiam ramificações. E os tupi, eles falavam a mesma língua, que era denominada pelos jesuítas a língua geral, e que também eles viviam predominantemente no litoral durante o período do século XVI. E os tapuia, eles eram nada mais nada menos que uma ramificação da família geral dos tupi, só que eles também não falavam a mesma língua e também não tinham os mesmos costumes, os mesmos linguagem, as mesmas formas de viver, e eles tinham menos contatos com os colonizadores e os portugueses. Então, a diferença entre os tupi e os tapuia é que os dois eram da mesma família, sim, só que eles não falavam as mesmas línguas e também não moravam nos mesmos lugares, e também era uma forma eurocêntrica e preconceituosa de ver os indígenas. Agora, uma outra coisa que vocês também falaram que eu não sabia. O Tratado de Tordesilhas foi criado antes mesmo de descobrir o Brasil? Bom, uma ótima pergunta, Davi. Sim, o Tratado de Tordesilhas já existia antes do descobrimento do Brasil. Ele foi feito para apaziguar as duas grandes potências mundiais da época. Que antes do descobrimento existiram duas navegações que sim chegaram à América, mas não foram legitimadas. E também o descobrimento ele não foi por acaso, e sim também por rotas de dinheiro. Agora, uma outra coisa de extrema importância que eu adorei que vocês abordaram no documentário. A gente sabe que os povos indígenas vêm passando por muitas coisas ultimamente. E como vocês já falaram disso, né? Vocês podem dizer para o público o que eles podem fazer para poder ajudar a causa indígena? As medidas que eles podem tomar de casa? As terras indígenas, é crucial apoiar a demarcação e a homologação dos territórios. Homologação sendo reconhecer que aquelas terras são preferencialmente dos povos indígenas diante das autoridades judiciais. E também garantir a proteção e a fiscalização sobre a exploração ilegal dos lugares e o desmatamento de terras demarcadas indígenas, trabalho já feito pela FUNAI. Inclusive, espero que todos vocês que estejam assistindo se conscientizem cada vez mais. Eu acho que é isso. Foi um prazer receber vocês aqui, né? O trabalho de vocês em relação ao documentário foi simplesmente impecável. E eu espero que ele tenha tocado o coração das pessoas, né? Porque ele foi, de uma maneira resumida, foi muito completa de como vocês abordaram a história indígena, né? Relataram tudo que eles passaram, que eles passam e que eles esperam muito que eles parem de passar, né? Eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês, de verdade mesmo, que vocês continuem fazendo esse trabalho impecável, incrível em prol da humanidade. E foi muito bom receber vocês aqui, tá bom? Muito obrigado. Beijão.